Diante do São Caetano no Centenário, o Caxias não fez um grande primeiro tempo, muitos erros, bola longa, erro de passe, o Caxias conseguiu fazer um gol no primeiro tempo. Melhorou bastante no segundo tempo a partir da entrada do Diogo Oliveira e do Eduardo Diniz, que na minha opinião são titulares do Caxias. Não sei por que é que o Rafael Lacerda tem insistido em tirar esses dois jogadores. Hoje, com o elenco atual, ainda o Caxias precisa do Diogo Oliveira. E a prova foi que com ele em campo, o Caxias construiu a goleada de 6-0, fez aquilo que se imaginava, né? Aquilo que era obrigação do Caxias diante de um time tão deficitário, com tantos problemas que foi o São Caetano. A classificação acabou sendo consequência da dificuldade do São Caetano e da melhora do Caxias no primeiro para o segundo tempo. Os resultados paralelos ajudaram, o Caxias teve sorte ao longo de toda a primeira fase. Se formos pesquisar aí, são mais de 10 resultados paralelos que ajudaram o Caxias e que colocaram o Caxias não só na próxima fase, como em terceiro lugar, fugindo da Ferroviária. E isso é muito importante. A Ferroviária é um time melhor do que o Mirassol. Acho até que a Ferroviária tem o melhor elenco da Série D do Campeonato Brasileiro. Bem diferente do Mirassol, que é um time mais jovem, é um time bom, do nível do Novo Horizontino, da chave do Caxias, mas não tão bom quanto a Ferroviária. E é isso até que dá um pouquinho mais de esperança, né, de que o Caxias possa avançar, passar pelo Mirassol para depois, provavelmente, pegar o Brasiliense. Reiteradas vezes tenho falado que o Caxias, para subir para a Série C, precisa melhorar o seu rendimento. E isso não vai acontecer por acaso. Não vai ser por um milagre divino, ou porque mudou o campeonato, ou porque virou mata-mata, que o Caxias vai simplesmente começar a produzir futebol a ponto de passar, né? Não dá pra ficar só na dependência do acaso, da sorte. Portanto, o Caxias precisa de reforços. E o Caxias tem dois jogadores encaminhados, um camisa 10 e um camisa 6. Tem que ver quem são esses jogadores e como eles chegam, né? Se vai ser justificável, por exemplo, trazer um 10 que coloque o Diogo Oliveira no banco, já que o Rafael Lacerda tem insistido tantas vezes em tirar o Diogo Oliveira, que na minha opinião ainda é o melhor meio-campista do Caxias. Na entrevista coletiva, o Rafael Lacerda, certamente orientado por alguém, fez um pedido, uma espécie de pedido de desculpas ali para a imprensa, que na verdade ficou pior a emenda do que o soneto, né? Ficou evidente primeiro que o Lacerda foi orientado a fazer isso. O empresário dele, alguém da assessoria de imprensa dele ou do Caxias, orientou ele a pedir desculpas. Por quê? As entrevistas do Lacerda mais recentes estavam em um tom totalmente insuportável, né? Essa aqui é a palavra. Eu, particularmente, já não participo mais das entrevistas do Lacerda e já tenho falado reiteradas vezes aqui que o Lacerda ele não responde às perguntas, ele reage às perguntas. E o Lacerda adotou, ultimamente, a péssima mania de avaliar, né, as perguntas dos jornalistas. Ele tem dito nas entrevistas, essa pergunta não precisava ter sido feita, essa pergunta é ruim ou essa pergunta é boa. Com todo respeito, né, mas o Rafael Lacerda ele é técnico de futebol, não é jornalista, não é radialista, não é dono de empresa de comunicação. O Lacerda não tem que dizer se a pergunta é boa ou é ruim, ele tem que responder. E mais do que isso, ele não pode reagir às perguntas, como ele tem feito, de forma arrogante. Aliás, o Lacerda ontem disse que não é arrogante. Só que ele falou isso de uma forma arrogante. De forma arrogante, ele disse que não é. Então, Lacerda, um conselho, coloca a cabeça no lugar. Eu conheço o Rafael Lacerda há 16 anos, desde que ele jogava, que ele era zagueiro do Sapucaense. Eu acompanhava os jogos dele na Segundona Gaúcha contra o time B do Juventude. Depois eu encontrei o Lacerda várias outras vezes quando eu trabalhava lá no Brasil de Farroupilha e ele jogava pela divisão de acesso. Lacerda era um cara legal, um cara nota 10. Meus amigos mais próximos sabem que desde janeiro, fevereiro, eu tenho falado pra eles, cara, como o Lacerda mudou, como o Lacerda tá diferente. E não sou só eu que faço essa análise. Muitas pessoas que convivem com o Rafael Lacerda têm dito a mesma coisa, que tá insuportável, que tá arrogante, que tá difícil de lidar com ele. A comissão técnica dele já saiu auxiliar, já saiu preparador de goleiros. Lacerda, um conselho, tu tem falado muitas vezes, eu tenho 16, 17 anos de bola todos os dias. Verdade, a experiência pesa muito. Então ouve um conselho de quem é até mais experiente do que tu. Eu tenho 22 anos de futebol. Coloca o pé no chão, Lacerda. Volta a ser humilde, porque isso vai fazer problema pra ti. Se tu continuar assim, com essa perna insuportável, vai ser ruim pra ti. É ruim pro Caxias, é ruim pra tua comissão técnica, é ruim pros teus jogadores e principalmente pra ti pessoalmente na tua carreira. O pedido de desculpa do Lacerda ontem, repito, saiu pior a emenda do que o soneto. Ficou muito forçado e de forma arrogante. O Lacerda disse que não é arrogante. Espero que essa mudança de postura do Lacerda não reflita no Caxias no mata-mata, porque o Caxias precisa melhorar o seu desempenho, a gente precisa jogar mais para passar pelo Mirassol, que não é tão bom quanto a Ferroviária, mas que é melhor do que os times que o Caxias vinha enfrentando. O Novo Horizontino é do nível do Mirassol e e o Caxias vai precisar buscar um rendimento que teve poucas vezes na Série D
para passar de fase e seguir na luta pelo acesso para a Série C. A vitória do Juventude sobre o Náutico é daquelas bem significativas, por uma série de coisas. A primeira é algo que eu respeito muito no futebol, que são os momentos, né? Aquela cartilha que a gente já falou 1000 vezes que tem de rebaixamento, e nós somos aqui, infelizmente, especialistas em rebaixamento, acompanhamos vários, né? E sempre nos rebaixamentos, alguns comportamentos e algumas situações, elas se repetem. A gente criou uma cartilha, brincando assim, mas não deixando de ser sério, né? Tem ali uns 15, 20 itens que se repetem nos rebaixamentos. E ontem aconteceu pro Juventude algo que pode significar uma cartilha de acesso. O Náutico jogou melhor que o Juventude, ele teve as melhores chances, as melhores defesas foram do Marcelo Carné, teve erro de arbitragem a favor do Juventude, mas o Juventude foi eficiente e na hora que ele conseguiu jogar um pouquinho, que foram nos primeiros 5 minutos do segundo tempo, ele fez um gol, contando inclusive com o desvio do zagueiro adversário. Quer dizer, é um filme, é um enredo que a gente já viu ao contrário e que o Náutico está experimentando, o enredo do rebaixamento. Mesmo quando joga bem, dá tudo errado. E pro Juventude, mesmo não jogando tão bem contra o Náutico, deu tudo certo, vieram os 3 pontos, voltou pro G4. Talvez essa seja uma primeira esperança grande pro torcedor. As coisas parece que esse ano estão de fato dando certo. Naquele filme, né, de acesso, filme de título, filme de conquista. Uma segunda situação importante do jogo do Juventude contra o Náutico. O Hélio dos Anjos é um ótimo treinador, né? Ele montou uma estratégia de modo que encaixotou o meio-campo do Juventude o jogo inteiro praticamente, com exceção daqueles 5 minutos iniciais ali no segundo tempo onde o Juventude fez o gol. E não só encaixotou o Juventude, como na marcação alta recuperava a bola no ataque, já se organizava e levava perigo, esticando bola para os lados, naquela linha alta que o Juventude tem, que os adversários conhecem e que tem explorado. O América explorou, o Náutico explorou muito bem, ou seja, o Hélio dos Anjos estudou muito bem o Juventude, montou uma estratégia praticamente perfeita, e aí, né, contou com isso que eu falei, um pouco de azar, um pouco de sorte do Juventude, porém, também a eficiência do Juventude e a maturidade, porque não é fácil tu jogar tão pior quanto o adversário e sair com os 3 pontos. Mais um indício de que o Juventude tem um time maduro, um time que briga, um time que luta e um time que tá a fim de acesso. É mais uma esperança, né? Saber sair desse buraco criado pelo Náutico e terminar o jogo com 3 pontos, comemorando a vitória do jeito que o Juventude comemorou. Com os jogadores extenuados, cansados por terem lutado tanto, mas ao final, né? E é o que importa, na tabela tá ali 3 pontos e o Juventude no G4, 1-0. Daqui a uma semana ninguém mais vai lembrar de como foram as circunstâncias desse jogo. O que fica é exatamente isso. O Juventude conseguiu, numa atuação não tão convincente como as outras, mesmo assim conseguiu vencer e seguir a sua trajetória aí rumo à Série A, já que em 5 partidas no retorno tem 3 vitórias e 2 derrotas. É um aproveitamento de acesso. O Juventude está fazendo uma campanha muito regular, muito consistente. E por falar em regularidade, eu chego no ponto que mais me dá esperança de dizer pro torcedor do Juventude que pode acreditar no acesso. É a regularidade. O Juventude perde alguns jogos-chave, mas no jogo seguinte já vence. Se vocês pesquisarem aí, não tem nenhuma sequência de 2 derrotas do Juventude na competição. Sempre que ele perde um jogo, ele já busca a recuperação no jogo seguinte. Igual o Juventude em regularidade, só o América. A Chapecoense já acumulou 2 derrotas. O Sampaio Corrêa andou na zona do rebaixamento. O CSA andou na zona do rebaixamento. A Ponte Preta é um eletrocardiograma, ganha uma, perde outra, perde 2, ganha uma. Não tem a regularidade do Juventude. O Avaí, muito menos, irregular também. Essa regularidade de recuperar-se já após a próxima derrota dá a esperança de acesso para o Juventude. É um time constante e isso é determinante. Se daqui a pouco, ou quem sabe pode ser agora, né, o Juventude conseguiu uma sequência aí de 3 vitórias que também ainda não conseguiu na competição, talvez esteja aí um diferencial até para o Juventude dar aquele salto definitivo rumo ao acesso. Manter a regularidade e ao mesmo tempo dar um salto em algum momento da competição, de modo que não fique sempre ali 4º, 5º, 3º como o Juventude tem ficado. Se ele conseguir abrir uma gordurinha, ela pode ser determinante, né, gente? O Juventude vai ter mais um jogo difícil contra o Botafogo, mesmo padrão do jogo contra o Náutico, vai ser um time que vai estudar demais o Juventude, mas que vai sofrer das suas deficiências técnicas. E o Juventude tem que ser muito esperto para sair de Ribeirão Preto com um bom resultado, que pode ser até o empate, desde que ele seja casado com a vitória aqui no próximo sábado, diante da Chapecoense. O Juventude está no mercado, o zagueiro Jansson foi procurado, aquele mesmo que é o chamado Gamarra do Vale, né, que fez grande campanha pelo Brusque. O Juventude está de olho nesse jogador. O Mateuzinho deve ser regularizado já pro jogo de quarta-feira. A situação do Rogério ainda
né? Tem um ponto de interrogação aí, mas pode ser que o Rogério também fique à disposição. O Juventude tá em busca de mais um atacante de lado. Volta o Neto, volta o Wagner e a coisa começa a ficar legal em termos de elenco e vai precisar, porque começam jogos agora quarta e domingo direto até o final da competição. Às vezes o torcedor reclama que o Pintado troca o time e realmente surgem umas trocas de surpresa, mas uma coisa que o Pintado é justo, né? Muitas vezes ele coloca o cara que tá treinando melhor para ser titular e tira até do elenco, como foi o caso do Marcial, jogador que às vezes deixa cair um pouco a motivação. Eu gosto do trabalho do Pintado, acho que se o Juventude está ali brigando por acesso, e até acredito que vai conseguir esse acesso, muito é em função do trabalho do Pintado. Um abraço, amigos, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhar, mandar aí para os seus amigos, para que a gente possa seguir aqui conversando sobre o futebol da Dupla Caju. Até o próximo vídeo.